todos os irmãos e amigos do grupo Intercessores. Nós estamos aqui hoje para ministrarmos a lição de número 1, né, do segundo trimestre de 2017. Tem por título Nasce a Igreja de Cristo. Essa lição, na verdade, ela foi ministrada hoje por Gustavo, lá na igreja, né, na Casa dos Homens, no Padre Josué, lá na igreja Batista Jardim Paulistano. Como nós toda semana nós fazemos a ministração das lições, então a gente vai ministrar essa lição, tá? Mas o irmão Gustavo, quem estava na classe hoje, viu que o irmão Gustavo já realizou a ministração da lição. Nós vamos aqui pegando algumas coisas lá que o Gustavo falou e também acrescentando outras, se assim for necessário, a gente vai dar continuidade, tá? Eu só gostaria de pedir o seguinte aos irmãos que estão já aí online com a gente aí, já estão visualizando, que possam digitar em um amém aí para a gente saber quantas pessoas, quem está, na verdade, aí nos vendo ao vivo, né, pelo Facebook, tá? Para que a gente possa dar início à lição da gente, tá bom? Então quem estiver online aí pode fazer algum tipo de manifestação aí, mandar alguma mensagem, dizer que está online, alguma coisa desse tipo, só para a gente saber quem realmente vai iniciar a lição com a gente, tá? Pelo menos uma pessoa a gente já inicia, tá? Porque senão a gente vai ter de esperar ter mais alguém, mas se tem alguma pessoa já online aí, pode mandar uma mensagem, um amém, alguma coisa aí, tá? Só para a gente saber quem é a pessoa que vai estar iniciando aí a lição com a gente, tá bom? Por enquanto ninguém se manifestou, mas a gente está vendo que tem alguém online já, tá? Eu não sei quem é. Acredito que seja Gustavo, né? Gustavo, pelo menos eu vi aqui a mensagenzinha que Gustavo estava aí. Então, Gustavo, se você estiver me vendo aí, me ouvindo, Deus abençoe. Vamos continuar aí. Manda aí uma mensagem aí para a gente saber que você está ouvindo a gente aí, se está tudo certo, o som, se o áudio está normal, se a imagem está boa. Tá? Manda alguma coisa aí para a gente saber o que realmente a gente está fazendo por aqui, tá bom? Como ao vivo aqui, é tudo online, a gente não tem como editar, eu vou somente sair um pouquinho aqui para pegar a Bíblia, que a gente vai precisar, tá aqui ao lado. Para a gente começar a ministração da lição, tá? Como eu informei os irmãos, o título da lição é Nasce a Igreja de Cristo. O texto base dessa lição está lá no livro de Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2, o verso 46 e o verso 47. Atos 2, 46 e 47, o slide da lição, quem baixou o slide, está vendo aí o texto base, tá, que a gente colocou, e está vendo que ao lado do texto base tem a leitura diária, tá, para que os irmãos possam acompanhar. Esses textos são relacionados às leituras que nós fazemos de segunda a domingo. Para quem estudou a lição, todos esses textos é referente à lição que nós estamos estudando hoje. E o texto base da lição diz assim: todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. O texto é lá em Atos 2, 46 e 47. O que me chama a atenção nesse texto base é que existe alguns pontos aqui que eu gostaria de frisar com os irmãos. Primeiro, ele diz o seguinte: todos os dias. Mostra uma continuidade na obra de Deus, uma continuidade no serviço de Deus, todos os dias. Continuavam a reunir-se no pátio do templo. Existia reunião diária deles, reuniões diárias. Partiam pão em suas casas, comunhão,
e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, todo mundo unido, sem ter nenhum tipo de desavença ou contenda, coisa desse tipo, louvando a Deus, agradecendo a Deus sempre, e tendo a simpatia de todo o povo. Eram bem quistos por todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Então esse é o nosso texto base. Tá? O primeiro ponto da lição é a introdução. Essa introdução, quem tiver com o slide aí, vai ver que eu coloquei um resumo aqui ao lado, para que a gente possa ganhar tempo, onde o resumo diz assim: o livro de Atos relata os passos iniciais da Igreja de Cristo. Sua autoria é desconhecida. Não é algo, vamos dizer assim, que seja confirmado. Porém, é atribuído a Lucas, o médico companheiro de Paulo em suas viagens, onde possivelmente seria o segundo livro escrito por ele, devido ao primeiro ter sido o Evangelho de Lucas. Então, Atos dos Apóstolos, existem menções que foi o autor do livro, é o apóstolo, né? O discípulo Lucas, que era também médico. Então, a introdução que a gente vê na lição é basicamente disso, né? O outro ponto da lição, o primeiro ponto da lição, na verdade, é a ascensão de Cristo, o fato desencadeador do surgimento da igreja. Está lá em Atos 1, de 1 a 14. Então, eu coloquei aqui ao lado mais uma vez um resumo para a gente entender o que esse primeiro ponto fala, né? Lucas relata que Jesus ressuscitou. Isso é um fato. Apesar de que, naquela época, houve, acho que os irmãos sabem da história, houve a ideia de que o corpo de Jesus tinha sido roubado, né? E muitas outras pessoas começaram a dizer que o corpo tinha sido roubado, que Jesus não tinha ressuscitado, que Jesus não tinha morrido, enfim, várias e várias pessoas falaram inúmeras coisas a respeito desse assunto, né, a respeito da morte de Jesus. Só que, no primeiro ponto, fala o seguinte, que Jesus ressuscitou. Isso é um fato culminante na origem da igreja. Pois qual organização poderia subsistir com um líder falido? Entre aspas, eu coloquei morto. Nenhuma organização. Os irmãos veem que, nos nossos dias, inclusive em organizações, em empresas, quando o patriarca morre ou quando o líder principal daquela organização morre, o que é que acontece? Muitas vezes a coisa desonera, a coisa vai por água abaixo, tá? Mas nesse caso aqui, Jesus morreu, ele ressuscitou e a Bíblia diz que ele está no céu à destra de Deus. Então é um fato, ele ressuscitou, tá? Ele está vivo. Então, eu coloquei até uma pergunta: qual organização pode subsistir com um líder falido ou morto, no caso? Este ponto era o principal, pois vários boatos foram relatados, inclusive, que os discípulos tinham roubado o corpo de Jesus. Este seria o primeiro desafio dos discípulos: lidar com o seu dia a dia. Precisavam do poder de Deus para permanecerem firmes. Então, o que é que a lição está querendo passar para a gente nesse ponto? Está querendo dizer o seguinte, que é muito difícil, tem de ter a orientação de Deus, tem de ter o regimento de Deus mesmo. Porque numa situação que esses homens estavam aqui, eles tinham de pregar. Já imaginou o cara chegar para diante de uma multidão de pessoas? Rapaz, Jesus Cristo, aquele lá que foi crucificado, aquele camarada, ele reviveu. Aquele camarada ressurgiu. Aquele camarada é Deus. E aquele camarada, ele veio para salvar o mundo. Ele é Deus. Está vivo. E a gente está aqui como discípulo dele. Os irmãos já imaginaram a dificuldade desses homens nessa época? Nós que hoje temos uma Bíblia, né, com 66 livros, um livro, a Bíblia, com 66 livros, temos várias e várias pessoas que vieram antes de nós, várias e várias pessoas que pregaram esse Evangelho, inclusive nós estamos aqui hoje falando das grandezas do Evangelho, porque outras pessoas nos falaram, e veio lá dos discípulos isso. E muitas vezes a gente acha difícil propagar o Evangelho no mundo corrompido que nós vivemos. Tá? Então, imagina naquela época.
O povo dizendo que o corpo tinha sido roubado, o povo dizendo que Jesus não era Deus, o povo dizendo, enfim, eles tinham que ter, na verdade, o poder de Deus para permanecerem fiéis. Deus ele tinha de se manifestar grandemente àquele povo, para que aquele povo permanecesse fiel no Evangelho. Então esse é o nosso primeiro ponto da lição, a ascensão de Cristo, o fato desencadeador do surgimento da igreja. No versículo 4:8 temos a prova de que Jesus não abandonou seus discípulos. Se o Evangelho de Lucas teve o objetivo de registrar os fatos que atestam a autoridade de Jesus como o Deus encarnado, esses versículos atestam a autoridade dos apóstolos para pregar o Evangelho de Cristo no poder do Espírito Santo. Uma coisa que eu grifei, quem está com o slide aí da lição viu que eu grifei o seguinte: Jesus preparou, comissionou e empoderou a sua primeira turma de discípulos para continuar a obra. Esse é o mesmo processo usado até hoje. No resumo ao lado, coloquei observações, na verdade não é um resumo. A observação que eu coloquei foi o seguinte: antes de partir, Jesus preparou sua equipe, deu-lhes poder. Poder está aí entre aspas. Aí eu coloco, não para derrubar ninguém. Não sei se os irmãos já viram aí, tem a unção da queda, a unção de derrubar, né? É o poder de Deus que derruba pessoas. Eu não sei por que isso existe. Sinceramente, eu não sei. Porque não existe fundamento algum bíblico a respeito do poder de Deus estar derrubando ninguém. Só existe um fato, inclusive é no Evangelho de Lucas, quando Jesus chega no Getsemane, que os soldados romanos vão à procura de Jesus. O que é que acontece? Quando eles entram lá no jardim de Getsemane, que procuram Jesus, eles perguntam: quem é aqui Jesus? Ele fala: sou eu. E o Evangelho de Lucas relata que aqueles homens tiveram um grande impulso para trás, mas pela força da palavra, que ao contrário significa o quê? O nome de Deus, né? Eu sou. Jesus disse: sou eu. E a Bíblia diz que eles se impulsionaram, né, para trás, assim como quem fosse cair, devido à força do poder do nosso Deus, mesmo sendo de uma forma contrária, né? Sou eu, mas eu sou, o grande eu sou. Então, só existe esse relato, não existe outro, de que pessoas estiveram caindo pelo poder de Deus. Existe a unção da risada, existe a unção da gargalhada, existe a unção... Meu irmão, é tanta coisa, tanta aberração que existe no meio evangélico hoje, que muitas vezes a gente até fica envergonhado de falar, porque existe. Existe. E uma coisa que eu gostaria de deixar bem claro no início da lição: nós, como igreja, estamos muitas vezes deixando de fazer aquilo que deveríamos fazer em relação ao crescimento e à propagação do Evangelho. Tá? Mais à frente eu vou falar sobre isso. Não para derrubar ninguém ou para promoções, e sim para pisar cobras e escorpiões e todo o poder do mal. Outra coisa, Jesus é quem prepara e chama, e não divide o mesmo se intitula. Tá? Nós sabemos que hoje existe pessoas com o rótulo de apóstolo. E se os irmãos que estão nos acompanhando nessa hora, ou podem estar vendo esse vídeo em qualquer outro momento, tem de entender o seguinte: com relação a apóstolo, qual era a principal função de apóstolo? A principal, vamos dizer assim, o principal respaldo para identificar alguém como apóstolo. Primeiro, teria de ter um contato visual com Cristo. Todos eles tiveram. Os irmãos poderiam até me perguntar: e Paulo? Paulo foi um apóstolo, mas Paulo não viu Jesus, não andou com Jesus como os outros discípulos andaram. Concordo, não andou. Mas a Bíblia diz, tá, que no caminho de Damasco, a Bíblia diz que o Senhor Jesus apareceu a ele e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele ali reconheceu que era o Senhor e disse: Senhor, quem és? Se eu sou Jesus a quem tu persegues. Se os irmãos prestarem atenção, Paulo foi um dos homens que foi arrebatado em espírito até o terceiro céu. E ele diz que aprendeu coisas com ele. Então, querendo ou não, Paulo ele teve um contato em espírito
com Cristo. Então, por esse motivo, tudo que Paulo aprendeu, tudo que Paulo pegou, Paulo aprendeu com ele, com Cristo. Mesmo que não estivesse mais encarnado aqui, mas de uma forma, quando ele foi arrebatado até o terceiro céu, a Bíblia diz que ali ele aprendeu e viu coisas inefáveis, e ouviu coisas inefáveis. Então, mostra que Paulo teve um contato também com Cristo, mesmo não estando mais encarnado aqui nesse mundo. Então, hoje nós vemos um evangelho que, uma igreja que todo mundo se intitula. Eu sou evangelista, eu sou pastor, eu sou apóstolo, falta só dizer que é vice-deus agora. Mas existe essa situação aí com relação ao início da igreja. Tá? Aqueles homens, eles foram intitulados, eles foram selecionados, eles foram classificados pelo próprio Jesus. Os versículos de 9 a 11 descrevem a subida de Jesus aos céus. Todos os presentes viram com os seus próprios olhos Jesus ascendendo aos céus e dois homens vestidos de branco aparecendo para confirmar esse acontecimento extraordinário, fazendo cair por terra a mentira inventada pelos líderes religiosos daquela época de que Jesus não havia ressuscitado. Então, nesse caso aqui, a gente pode ver o seguinte, que quando Jesus foi subindo aos céus, a Bíblia diz que os discípulos olhavam para ele atônitos, como se estivesse dizendo, rapaz, que é isso? E a Bíblia diz que aqueles dois varões, aqueles dois anjos se aproximaram deles e disseram, varões galileus, por que vós estáis olhando tão atônitos para essa situação? Esse mesmo Jesus, que vocês estão vendo subir ao céu, da mesma forma, ele vai descer. Da mesma forma, ele vai descer. Então, houve uma comprovação daquilo que estava acontecendo, até de uma forma divina, onde dois anjos apareceram para estarem falando aquilo aos discípulos, para os discípulos entenderem o que era aquilo que estava acontecendo. Os versículos 12 a 14 registram alguns detalhes do momento da ascensão de Jesus, que são acrescidos no Evangelho de Lucas 24 e 52. Eu coloquei aqui, na verdade foi um resumo, mas eu preferi ler todo o texto, mas o resumo que eu coloquei é assim. Muitos líderes religiosos desacreditavam a ressurreição. A ascensão de Jesus foi testemunhada por seus discípulos e ainda foi confirmada por dois anjos. Então, só para que os irmãos entendam aí que a subida de Jesus aos céus foi testificada e foi, na verdade, testemunhada por alguns daqueles que estavam ali, por todos os seus discípulos, e mais uma confirmação divina, que foi dois anjos que ali apareceram. O outro ponto que nós vamos ver aqui, a substituição de Judas é evidência de uma continuidade pretendida. Tá? Eu estou vendo aí que Davidson está lá online aí com a gente aí. Deus abençoe. Se puder mandar alguma mensagem aí, tá? Só mostrando que está presente aí, pode mandar, a gente está vendo aqui, mas Davidson está curtindo aí o nosso vídeo ao vivo agora, tá? A substituição de Judas é evidência de uma continuidade pretendida. Está lá em Atos 1, de 15 a 26. O versículo 15. A igreja de Cristo começou a se reunir para adorar o Senhor com cerca de 120 pessoas. Então aqui já começa um ponto importante. A igreja de Cristo começou com 12. Foi os apóstolos, né? No caso 11, porque Judas houve aquele problema e ele se enforcou. Então começou, na verdade, no início começou com 12. Judas se desviou, né? Se precipitou. Judas ele se enforcou, ficaram 11 apóstolos, né? Mas nesse caso aqui já tinham 120 pessoas. Mas a lembrança da traição de Judas ainda era forte. E a sua ausência do grupo também. Tá? Então, o que é que acontece? Eu coloco a observação aqui ao lado, só verificar aqui. Eu fiz um resumo aqui, não dessa parte, mas da próxima, onde diz assim. E eu acredito que muitos dos irmãos vão concordar comigo, tá? Diz assim, ó, a ausência de Judas e o que ele fez ainda estava fresco na mente dos discípulos. Pensemos como atitudes erradas podem neutralizar um ministério. Exemplo disso aqui, só para os irmãos terem uma ideia. Judas, ele
traiu Jesus, Judas ele se enforcou, mas mesmo assim a ausência de Judas e a lembrança do que ele tinha feito, de algum modo ficou no coração daquele povo. De algum modo ficou no coração daqueles discípulos lá. E eles tinham, como a lição diz, eles tinham aquilo fresco na mente deles. A morte de Judas, a forma como Judas morreu, e também a traição pela qual ele traiu Jesus. Então, nós temos que ter cuidado que muitas vezes, quando nós somos líderes, estamos dentro da igreja ocupando alguma função ou não. Porque a questão da função dentro da igreja é algo que Deus nos concede. É algo que Deus permite que a gente faça. Mas isso não significa dizer que aquele irmãozinho que não tem nenhum cargo na igreja, não significa dizer que aquele irmão é menos importante do que eu que tenho algum cargo na igreja. Isso, para o reino de Deus, não tem importância. Não tem importância. A mesma importância que tem o vice-moderador da igreja, tem um irmãozinho lá que não tem nenhum cargo na igreja. Para o reino de Deus é uma coisa só. Agora, se nós temos responsabilidade com a igreja, se nós temos responsabilidade com a obra de Deus, temos de andar diante da obra de Deus, diante de Deus, dignos para fazer aquilo ali. Porque muitas vezes, com uma palavra só, pode se perder uma coisa toda. Imagina pessoas se converterem a Cristo. A ausência do grupo, que já era pequeno, era sentida conforme disse Pedro, pois ele era contado como um de nós e teve parte nesse ministério. Está lá em Atos 1,17. Então Pedro, ele disse assim, rapaz, ele estava aqui com a gente. Ele fez parte desse ministério. E hoje já não faz mais. Então, o lembrete que a gente deixa aqui é o seguinte. A todas as pessoas que fazem parte da igreja de Cristo, tenhamos cuidado com aquilo que a gente fala, tenhamos cuidado com aquilo que a gente pensa, tenhamos cuidado com aquilo que a gente, de alguma forma, fica exposto. Tá? Fica exposto. Porque por uma pequena falha, a gente pode perder a credibilidade do Evangelho. Por uma pequena falha, eu, ou você, ou qualquer pessoa que possa vir a falar do Evangelho, pode não ter mais autoridade para falar do Evangelho, porque vacilou um pequeno ponto. Tem um texto bíblico que diz assim, que um pouco de fermento na farinha leveda toda a massa. O pouco que seja, pode acontecer um estrago grande que você não saiba calcular nem as proporções. Então aquela situação lá de Judas, ela começou a interferir na mente e também no ministério dos apóstolos. O outro ponto que a gente vai ver é o versículo 16 a 25, né? Que eu também aqui faço um resumo desse texto. Versículo 15, de 16 a 25. O que mais chama a atenção é que a igreja de Cristo que na igreja de Cristo não existem perfeitos. Esse ponto aqui a gente poderia ficar falando nele por muito tempo. Porque o que acontece? Não sei se algum irmão que está me vendo agora já ouviu essa frase. Mas eu já ouvi inúmeras vezes. Inúmeras vezes. E é crente, viu? E fez isso. O camarada deslizou na vida de alguma coisa. E muitas vezes até inconscientemente, sem querer fazer aquilo. Mas aconteceu. Por exemplo, vou citar um exemplo bem básico para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Tá? O camarada estava empregado. Fez uma compra dividida em 12 vezes. E nesse meio aí de 12 vezes aí, ele foi demitido. E as contas, o dinheiro que ele recebeu, não deu para ele pagar aquela conta. Ele vai ficar como? Inadimplente. Ele não vai conseguir pagar. O nome dele pode ir para as SPC, Serasa, enfim. Aí o que é que acontece? Por causa de uma circunstância que pode acontecer comigo ou com você, com qualquer pessoa, comigo e com você, com qualquer pessoa, o Evangelho vai ser marginalizado, criminalizado por isso. Eu gostaria de saber, se tem alguém me vendo, de algum comentário a respeito disso, porque
Eu não acredito que isso escandalize o Evangelho de Cristo. Eu não acredito. Dentro da Igreja de Cristo não existem perfeitos. Existem seres humanos, como eu e você, que somos cheios de falha. No caso de Pedro, que também negou a Jesus, nesta ocasião está à frente da situação, mostrando a todos nós que o Evangelho é feito de arrependimento e correção. Meus irmãos, eu fico indignado quando eu vejo pessoas sendo julgadas por coisas que se cometeram há 10 anos atrás e até hoje as pessoas vivem passando em rosto dizendo que o cara está pecado. Eu, sinceramente, eu não entendo por que tipo de evangelho é esse que é pregado por aí hoje. Onde pessoas erram, mesmo por causa de uma palavra que eu disse contra um irmão meu, ou contra uma pessoa, não sei. Eu vou julgar a vida toda por causa dessa palavra. O cara já se arrependeu, já pediu perdão, já tentou corrigir, não faz mais, e o povo ainda fica mastigando e dizendo e moendo. Meu amigo, a Igreja de Cristo não é para isso não. Se os irmãos prestarem atenção nisso aqui que a gente está lendo aqui, Pedro, ele negou Jesus também. Foi uma traição. Mas a diferença de Pedro para Judas foi que Pedro se arrependeu. E nesse ponto que a gente está lendo aqui da lição, a gente vê que Jesus deu uma segunda chance a ele. Deus deu uma segunda chance a Pedro. Nesta ocasião, ele está à frente da situação, mostrando a todos nós que o Evangelho é feito de arrependimento e correção. O Evangelho não é feito de lágrima, não. De choro, de pranto, não. O Evangelho é feito de arrependimento e correção. Lembram lá da mulher adulta? Jesus chega diante, aquele que não tiver pecado, atira a primeira pedra. É o que Jesus diz. Eles foram saindo, todo mundo, ficou só Jesus e a mulher. Ele disse, não lhe condeno. Vá e não peques mais. A essência do Evangelho é essa. O camarada vinha errando. Quando ele reconhece Jesus como Salvador da vida dele, ele para e ele volta, ele se arrepende, ele corrige o erro dele. E se o homem fizer isso, ele pode ter sido estuprador, ele pode ter matado, ele pode ter adulterado, ele pode ter feito a maior barbaridade que você possa imaginar. Mas se ele se arrepender, confessar os seus pecados a Cristo, a Deus, e corrigir aquilo ali, meu irmão, para Deus está resolvido. Aí por que que eu e você, a gente fica mastigando a mesma coisa durante 10, 15, 20 anos, não aceita mais o camarada dentro da igreja, o camarada é pecador, está em pecado, não é digno. Meu irmão, quem somos nós para fazer isso? Nós não somos ninguém para fazer isso. Se o próprio Deus dá a segunda chance ao homem, por que que eu não vou dar? Aí eu vou ficar julgando meu irmão cada uma palavra que ele disse há 2 anos atrás. Pedro teve uma nova chance. E agora quem substitui Judas é Matias, onde deverá ter a mesma missão dos outros, testemunhar de Jesus. Quantos problemas poderiam ser evitados se a escolha dentro da igreja tivesse a orientação de Deus? Então, o que acontece? Tudo que nós formos fazer em prol do reino de Deus, e até na nossa vida secular, tudo que nós vamos fazer tem de ter a orientação de Deus, tem de ter a direção de Deus. Porque, meus irmãos, como é que eu vou decidir algo se a Bíblia diz que eu não sei o que vai acontecer daqui a 10 minutos? Então não tenho como decidir nada. Eu tenho de entender o que é que uma pessoa, o que é que um ser eterno que rege a minha vida pensa sobre aquilo. É uma lógica. Então tudo que nós venhamos a fazer, nós temos de ter a orientação de Deus. Tudo que nós venhamos a fazer, temos de ter a orientação de Deus. E nesse caso aqui, para a escolha de Matias não foi diferente. Nesse caso aqui, para a escolha de Matias não foi diferente. Matias foi escolhido. Os 11 que estavam ali escolheram, mas oraram a Deus. Tá? Oraram a Deus. Pediram a orientação de Deus. Porque o dono da obra quem? Era Pedro? Era João? Era Lucas? Não. O dono da igreja é Jesus Cristo. Então, ele é quem tem de ser orientado. Ele é quem tem de ser
perguntado. O que é que o senhor acha? O que é que o senhor quer? A obra é sua, não é minha. E muitas vezes nós não estamos fazendo isso. Tá? Então esse é uma parte do ponto também, do segundo ponto que a gente estava vendo. Tá? Terceiro ponto. O povo começa a se aproximar. Está lá em Atos 2, de 37 a 47. Eu também faço um resumo aqui. David está comentando aí com a gente aí, dizendo que foi muito bom o comentário, tá? Então, David, valeu aí. Vamos continuar aqui a lição. O resumo desse ponto, né, que o povo começa a se aproximar. O sermão de Pedro surtiu efeito. Inspirado pelo Espírito Santo, o auditório o ouviu e fez a pergunta: o que faremos? Já imaginou, por exemplo, eu e o irmão Gustavo, eu não sei se Gustavo está online aí. Se Gustavo, se você estiver online aí, meu irmão, se estiver me ouvindo aí, manda algum comentário, alguma coisa, amém, que está aí, que está vendo, que está ouvindo, que eu vou fazer aqui um bocado de vez, tá? Então o que é que acontece? Se, vamos supor, o irmão Gustavo está lá ministrando a lição. E no final da lição, ou eu, ou qualquer outra pessoa que esteja lá ouvindo, chegar assim para Gustavo e dizer assim: Gustavo, rapaz, eu gostei muito desse conselho que você deu aí, dessa lição que você ministrou, muito boa. E o que é que eu faço, né, para resolver essa situação? Então a gente sabe que surtiu o efeito. Que aquilo que Gustavo estava falando penetrou no meu coração e no coração de muitas pessoas. Então há uma satisfação, não orgulho, mas uma satisfação do que está sendo feito. Como é bom quando a mensagem é receptiva. Pessoas escutam a voz de Deus através das nossas vidas. E o mais importante, as pessoas que ouviram tornam-se propagadoras do Evangelho. Eu não tenho de me preocupar com esse vídeo que eu estou gravando, com essa lição que eu estou ministrando. Não tenho de me preocupar. Eu tenho de me preocupar com as pessoas que estão vendo e tenho de me preocupar com que as pessoas que estão vendo propaguem. Aprendam, propaguem o Evangelho. O que aprender aqui, ou o que aprender com a Bíblia, com a sua igreja lá, com o seu pastor, enfim, coloque em prática. Isso é o principal da vida cristã, é colocar em prática aquilo que a gente aprende. Não adianta você aprender e guardar para você. Não adianta isso. Tá? Não adianta a gente guardar aquilo ali para a gente. Não existe. A gente tem de aprender e tem de propagar aquilo que a gente aprendeu. Então a base é justamente essa. Tá? Então o outro ponto aqui que a gente vai entrar agora: a igreja em oração vive em paz. A igreja em oração vive em paz. O resumo que eu coloquei aqui para os irmãos entenderem melhor. Começou a chegar gente e agora a igreja tem mais de 5.000 pessoas. Lembra? Começou com 12, passou para 120 e agora tem mais de 5.000 pessoas. A igreja está crescendo. Porém, com o crescimento começam as perseguições. Isso é incrível. Isso é em toda a área da nossa vida. Toda a área da nossa vida. Quer um exemplo? Vamos dizer que você é um trabalhador comum. Trabalha lá na sua empresa. E vamos dizer que você não tem um transporte. Você não tem um carro, você não tem uma moto. Você não tem. Você vai para o seu trabalho de ônibus. Ou a pé, não sei. E você trabalha 2 anos naquela empresa. E ao trabalhar aqueles 2 anos naquela empresa, você consegue comprar um transporte para você. A primeira coisa, ou uma das primeiras coisas, que vão dizer é que fulano está roubando. Já ouviram isso? Eu já ouvi, muitas vezes. O camarada não tinha nada, o camarada não tinha um carro, o cara não tinha uma moto, não tinha transporte nenhum. Aí se empenha, trabalha, estuda, tenta uma promoção, consegue a promoção, o salário aumenta, Deus abençoa, ele vai e compra um carrinho para ele, uma moto. As outras pessoas que estão ao lado, em vez de dizer assim: rapaz, graças a Deus, Deus abençoou nosso amigo ali, nosso irmão, ele conseguiu um bem, conseguiu um patrimônio. Não, a gente já começa a dizer: rapaz, fulano está roubando, ou fulano está ganhando muito dinheiro,
ele não merece ganhar todo esse dinheiro. Então o que é que acontece? A igreja começa a crescer. E com o crescimento chegam as perseguições. Pedro e João são presos devido a terem curado o enfermo. Os caras foram presos. Isso é para os irmãos entenderem. Os caras foram presos porque curaram um enfermo. Imagina se esses caras tivessem matado alguém. Eles foram presos porque curaram uma pessoa. Imagina se esse povo, se esses dois aqui, Pedro e João, tivessem matado alguém. Presos por fazerem o bem. Foram interrogados e os doutores da lei tiveram de libertá-los devido os mesmos terem de... Deixa eu verificar aqui se eu não estou cortando alguma coisa aqui. Não, tá certo. Foram interrogados e os doutores da lei tiveram de libertá-los devido os mesmos terem de libertá-los, e Pedro afirmam com autoridade que aquele Jesus a quem vós crucificastes é quem fez isso. Então eles tiveram de soltar Pedro e João ainda na sua soltura disse: não foi a gente que fez não, foi Jesus. Então, até na situação difícil ele glorificou a Deus. Porque se fosse uma situação de hoje, o camarada ele quer a glória para ele. E a própria Bíblia diz que Deus ele não dá a sua glória a ninguém. Nem o seu louvor às imagens, não dá a ninguém. Se você estiver pensando em estar na igreja, se estiver pensando em gravar um vídeo, se você estiver pensando em fazer alguma coisa para o reino de Deus em troca de recompensa, meu irmão, não faça não. É melhor você não fazer, porque vai dar errado. A oração da igreja é muito importante para o rei. A oração da igreja. Não é a oração na igreja. Porque tem pessoas que entendem que a oração no templo ela surte mais efeito do que você orar, vamos dizer, em casa. E isso não tem nada a ver. Tá? Não tem nada a ver. A oração na igreja é você estar como igreja orando a Deus. Em união. Em um só pensamento. Em um só propósito. É isso que a lição está querendo dizer para a gente aqui. Tá? Então a oração da igreja ela é muito importante. O outro texto aqui, o outro ponto que a gente vai ver, em oração, o que a igreja faz, ou o que a igreja fez. Se não estiverem acompanhando o slide aí, vão ver que tem esse comentário. Primeiro, exaltam a grandeza de Deus. Em oração, a igreja exalta a grandeza de Deus. Ponto 2. Reconhecem o cumprimento das profecias a respeito das perseguições como atos submissos à soberania de Deus. O que é que a Bíblia diz a respeito disso? Diz: regozijai-vos e alegrai-vos quando vos injuriarem, mentindo e perseguirem, blasfemarem, levantarem falso testemunho contra você, porque você está fazendo a vontade de Deus. Eu sempre digo o seguinte, meus irmãos, que quando eu vejo uma pessoa pintar e bordar e não acontece nada com essa pessoa, eu tenho muito medo de estar perto dessa pessoa. Porque essa pessoa ela pode não ser filho e ser um bastardo com relação a Deus. Porque qual pai não repreende o seu filho quando erra? A Bíblia diz que como um pai se compadece do seu filho, Deus também se compadece daqueles que o amam. Então a gente precisa entender isso. Tá? Que Deus, ele é o nosso Pai celeste. E essas perseguições que nós sofremos é porque estamos fazendo a vontade dele. Uma coisa que eu gostaria, eu postei no Facebook hoje, no grupo de intercessores, não sei se os irmãos viram. Tá? Não sei se Davidson aí que está online aí viu, não sei. Mas os irmãos que viram a postagem aí, faz algum tipo de comentário aí, manda alguma mensagem para a gente entender que você viu. O grupo LGBT fez uma gravura da Santa Ceia gay. Quem viu isso, quem viu essa postagem, vai entender o que eu estou dizendo. Meus irmãos, isso é uma aberração. Isso não pode acontecer. Estão mexendo com coisas eternas. Estão mexendo com Deus. Estão mexendo com algo sagrado. Não é sagrado a questão da foto da Santa Ceia, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que sagrado é Jesus, o Espírito Santo, o nosso Deus. Estão mexendo com a integridade de Deus, com a integridade do Evangelho.
E Deus não vai deixar isso parado. Deus não vai deixar isso parado. Terceiro ponto, suplicam por coragem para continuar compartilhando a sua palavra. Quando a igreja ora, a igreja suplica a Deus por coragem. Por que coragem? Porque o mundo está desse jeito aí. Hoje, com esse movimento aí, Everton está dizendo aí que viu o comentário, a gravura aí que eu postei lá no grupo de intercessores. Valeu, Everton, aí pela participação. Muito bom você estar junto aí. Você e Deus estão aí com a gente. Então, o que é que acontece? Meu irmão, isso é um absurdo. Um absurdo um negócio desse. Então, a oração, ela serve para a gente suplicar a Deus coragem, ousadia no Espírito Santo de Deus para propagar as verdades do Evangelho. Porque pregar o Evangelho no mundo que a gente vive hoje, meu irmão, é algo muito difícil. Porque hoje em dia ninguém quer saber mais de santidade. Hoje em dia ninguém quer saber mais de coisas corretas ou coerentes diante da palavra de Deus. Hoje em dia o povo só quer saber de quê? Que o errado é certo e que o certo é errado. Então temos dificuldade de pedir a Deus coragem para propagar, continuar propagando essa palavra. 4. Ações divinas para referendar essa palavra. O fervor da oração foi tamanho que, quando terminou, o lugar tremeu, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a testemunhar com ousadia a palavra do Senhor. Deus está colocando um comentário aqui, ó, que ele colocou aqui. Ridículo o que fizeram. Brinquem com qualquer pessoa, menos com Deus. Gostei aí desse comentário. Quem não viu a postagem, eu tive de postar lá no grupo de intercessores lá no Facebook, eu tive de postar a gravura para os irmãos entenderem aonde nós estamos chegando. Aonde nós estamos chegando. Aquela parada gay que teve em São Paulo, nós evangélicos, nós somos contra a questão da imagem de escultura. Nós não acreditamos, nós não reverenciamos, nós não simboliza, a imagem de escultura, ela não simboliza para nós que acreditamos em um único Deus, aquelas imagens para nós, elas não simbolizam nada. Não simbolizam nada, é o que a palavra de Deus diz. Agora, por eu não acreditar naquilo ali, eu também não posso estar vilipendiando nenhum símbolo religioso de ninguém. Isso é crime. Mas o grupo LGBT, ou uma parte do grupo LGBT, na parada de 2017, ou foi na parada de na parada de 2016, eles pegaram o objeto sagrado desse povo aí, objeto de culto dos católicos, e fizeram atrocidades com aquilo ali. Que a gente fica até sem jeito de falar aqui o que foi que aquele povo fez. Com símbolo religioso, com crucifixo, com imagem de escultura. Um rapaz lá, um transexual, como ele chama, crucificado numa cruz lá, simbolizando Jesus. Isso é uma aberração, hein? Como Deus botou aqui, ó. Brinque com qualquer pessoa, menos com Deus. Eu estava comentando hoje na classe, como eu estava ministrando na lição, e eu comentei o seguinte: fizeram na França, foi até Gustavo que me disse isso, o país, fizeram na França uma charge lá com Maomé. Meu irmão, a turma lá entrou pesado. Eles tiveram de se retratar, eles tiveram de voltar, eles tiveram de pedir desculpa pelo que fizeram. Uma brincadeira lá, fizeram um desenho, uma charge com o profeta Maomé. Manda o grupo LGBT brincar com ele lá. E o que eu acho incrível é que nós acreditamos num Deus vivo, acreditamos que tudo que a Bíblia diz é verdadeiro, acreditamos que tudo que a Bíblia fala é a palavra de Deus, a Bíblia completa é a palavra de Deus, e nós muitas vezes não nos manifestamos com relação a esse tipo de atitude aí que o grupo LGBT fez, fazer menção do Cristo como um homossexual, que o próprio Cristo condena, que a própria Bíblia condena. Aí quer dizer, porque eu estou falando isso aqui que a Bíblia condena, eu posso ser preso. Por quê? Porque eu estou combatendo algo que está errado. Se o camarada ele quiser fazer alguma coisa, se ele quiser ter um relacionamento homossexual, é um problema dele. E ele um dia vai prestar contas a Deus. Isso aí ninguém tem que estar botando o dedo nisso aí. Agora, uma coisa tem que ficar certa. Uma coisa tem que ficar certa. Façam individualmente. Não queiram que exceção vire regra. Não queiram.
Porque o que esse povo, que esse grupo LGBT quer, é que vire regra. Exceção é uma coisa. Se você quer fazer, se você quer ter um relacionamento homossexual, é um problema seu e com Deus. Que você vai prestar contas a Ele, não é a mim. E a Bíblia diz, o próprio Deus diz que é pecado. Ou você achando bom, ou você achando ruim, é o que a palavra de Deus diz que é pecado. Então a gente não pode fugir disso. Então a gente tem que pedir força, como diz aqui, suplicam por coragem, para continuar compartilhando a palavra. Houve uma pausa aí no vídeo, mas a gente voltou normal, tá? Que testemunho, que experiência. A igreja se firmava nas promessas do Senhor e avançavam com confiança, mesmo diante das perseguições. Tá? Deus colocou o comentário aqui. É engraçado, eles podem fazer esse tipo de coisa, mas vai a gente fazer isso com eles. Vão dizer que é preconceito. Gostei aí do comentário, é isso mesmo. Eles podem fazer, não é preconceito. Tá tudo certo, eles podem debochar de símbolos religiosos dos católicos, eles podem debochar dos evangélicos, tudo que eles podem fazer. Agora, se a gente fazer questão errada, é preconceito, é homofóbico, enfim. Cada um aí que esteja vendo aí, esse vídeo vai ficar postado aí no Facebook, os irmãos podem depois lançar os seus comentários aí. A ação social que inicia, está lá em Atos 6, de 1 a 7. No capítulo 6, constatamos mais um avanço da igreja. É interessante notar que no início do capítulo encontramos a informação de que a igreja continuava a crescer. E da multiplicação dos discípulos. O que estava acontecendo era um crescimento exponencial de judeus e gentios que se tornaram discípulos de Jesus. Entenda. Até os judeus daquela época estavam entendendo a mensagem do Evangelho, estavam se convertendo ao Evangelho. Mas, com o crescimento, é natural que aumentem as demandas. Foi isso que aconteceu. Os judeus helenistas, tá? Eu coloquei aqui ao lado aqui o que significa judeus helenistas, são aqueles que falavam em grego. Eram judeus que não estavam na Palestina, eram judeus que o idioma natural deles era o grego. Que eram judeus convertidos, que haviam retornado à Judéia após terem vivido no mundo grego e assimilado a sua cultura. Reclamaram que as suas viúvas estavam sem atendimento. A reclamação foi feita devido ao conhecimento dos judeus sobre o zelo de Deus no cuidado com as viúvas. E a igreja estava negligenciando este assunto. Então eu coloco aqui ao lado aqui que os judeus helenistas eram aqueles que falavam em grego e não viviam na Palestina. Então eram judeus eram judeus de nascença, porém tiveram um crescimento com os gregos, né? Falavam inclusive até em grego. E uma coisa interessante, a obra social se inicia com a questão das viúvas. Né? Quando a gente vê lá que é uma ordenança do próprio Deus em dizer que cuidem dos órfãos e das viúvas. O próprio Jesus disse que a religião perfeita era essa, cuidar de órfãos e viúvas, dos necessitados. Então eles sentiram a necessidade dessa ação social onde foi iniciada essa questão aqui. Ao ouvirem tal reclamação, os apóstolos se reuniram e decidiram sobre quem assumiria a responsabilidade desse ministério. Eles entenderam essa reclamação e disseram, mas espera aí, a gente pode fazer alguma coisa, agora precisamos de pessoas para estarem aptas ao cumprir esse ministério. É interessante notar que não houve qualquer discussão sobre a questão. Uma coisa que eu também quero levantar aqui. Dentro das nossas igrejas hoje, quando se vai falar a respeito de alguma questão, meu irmão, só falta ter briga. Porque um dá a sua opinião, outro, essa turma aqui, eles ficam com uma coisa. Não é para o reino de Deus, vamos fazer. É a ideia do princípio da igreja é essa. É para ir para o reino de Deus, vamos fazer. Era o que eles faziam. Eles conheciam as leis claras e diretas que haviam sido dadas ao povo de Israel desde a caminhada pelo deserto.
para que as viúvas fossem devidamente cuidadas e protegidas, sob pena de maldição, recair sobre os desobedientes. Estará no Deuteronômio 24, 19 e 21 e 27, 19. A questão não era se, mas quem seria responsável por esse ministério. A questão dele não era, será que precisa disso? Não. A questão deles era, quem é que vai ser responsável por esse ministério? Se as nossas igrejas hoje pensassem dessa forma. Se as nossas igrejas hoje pensassem sobre esse ponto de vista aqui. Não é se é preciso, não. É quem vai fazer. Vamos escolher, vamos pedir a Deus quem vai fazer. O processo de escolha desses obreiros deve ser um modelo para ser seguido até hoje. Um perfil foi refletido. Uma observação que eu coloco aqui. Eles queriam que o trabalho fosse feito com excelência. Eles queriam que o trabalho fosse feito com excelência. Por isso eles disseram, quem vai fazer? Eles queriam que o trabalho fosse feito com excelência. Ao lado eu coloco um gráfico aqui, que está na nossa revista, que mostra quais foram os critérios que eles tiveram para escolher as pessoas. O texto bíblico está lá no verso 3. Homens de boa reputação. O critério. Caráter cristão comprovado. O cara tinha de realmente demonstrar que era cristão. E o domínio era moral. Era algo moralmente. Era algo moral. Cara direito, honesto, sincero. O segundo, cheios do Espírito Santo. O critério, evidência de vida com Deus. O camarada tinha de demonstrar uma evidência de vida com Deus. E o domínio era espiritual nesse caso. O terceiro ponto, sabedoria. Capacidade de tomar decisão e agir de maneira certa. Ao lado do domínio cognitivo. O que é cognitivo? Eu coloquei aqui, relativo ao processo mental de percepção, memória, juízo ou raciocínio. É o cara fazer a coisa com inteligência. Não é decidir de qualquer forma. Não, eu quero que seja assim, vai assim, não. É decidir com raciocínio. Será que está de acordo com a vontade de Deus? Será que isso não vai prejudicar a igreja? É isso que o quadro aqui quer dizer para a gente. Eles foram avaliados, as pessoas que foram separadas para essa questão social, que foram os diáconos da época, a questão deles foi justamente essa aqui, tá? Critério moral, espiritual e cognitivo. Então foi nessa base aqui que eles foram selecionados. O outro ponto que nós iremos ver aqui. A igreja elegeu 7 irmãos que refletiam essas características. Estevão, que além disso destacava-se por evidenciar uma grande fé e presença do Espírito Santo. Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau. Depois de eleitos, eles foram comissionados pelos apóstolos com oração e imposição de mãos. O verso 7 registra o que aconteceu depois disso. A palavra de Deus era divulgada de modo que o número de discípulos em Jerusalém se multiplicava muito. E vários sacerdotes obedeceram à fé. Vamos dizer que até os sacerdotes aqui da época obedeceram à fé dos apóstolos. 7 homens foram escolhidos, obedecendo os critérios que vimos anteriormente. Os discípulos, os consagrados, e a palavra foi divulgada, e o número dos discípulos só aumentava, e até os sacerdotes da época obedeciam à fé. O outro ponto que nós vamos ver aqui é a nossa conclusão. Nesse estudo, eu coloquei até um resumo aqui, tá? Eu vou até ler para os irmãos aqui. 5 pilares da igreja são vistos nessa lição. Primeiro, a ressurreição e a ascensão de Cristo aos céus. Primeira evidência, Jesus ressuscitou e está no céu. 2. A atuação do Espírito Santo na vida da igreja. Tem de haver atuação do Espírito Santo na vida da igreja. 3. Obediência incondicional. Eu gostei dessa palavra, obediência incondicional, porque devemos obedecer a Deus de forma incondicional. Não tem condição para obedecer a Deus. É uma forma incondicional. Se Deus está falando ao seu coração, é para fazer. 4. O amor mútuo, o amor coletivo ali entre os irmãos ali. 5. O amor de Deus ama para quem usa de misericórdia e compaixão. O amor de Deus.
Deus, não, o amor de Deus, vírgula. Deus ama quem usa de misericórdia e compaixão. Será que nós estamos usando isso aí? Finalzinho da nossa conclusão diz assim: que início maravilhoso e que lições preciosas. Contando esses fatos a outros, estamos dando prosseguimento à missão e escrevendo outros capítulos dessa história. Nós fazemos parte da igreja. Nós fazemos parte da igreja. Se nós fazemos parte da igreja, temos de continuar a realizar essas obras que esses homens fizeram da forma mais perfeita possível, porque temos de entender que está sendo feito para Deus. Então foi essa a nossa lição de hoje, tá? Essa semana eu já vou marcar com os irmãos aqui que estão assistindo o vídeo. Próxima sexta-feira, sexta-feira, se eu não me engano, é dia 21. Deixa eu verificar aqui. Sexta-feira, 21, tá? Eu vou já fazer aí o evento. Ao dia 21 nós estamos gravando a nossa lição ao vivo, tá? Nossa lição 2, que ela tem por título, a nossa lição 2, vou pegar aqui para mostrar aos irmãos. A lição 1, nossa Igreja de Cristo. A lição 2, fatos marcantes de seu início e os sermões. Fatos marcantes de seu início, os sermões. Então nós vamos aprender sobre os sermões que aqueles homens proferiram naquele tempo. Então na próxima sexta-feira nós estaremos com a nossa lição ao vivo e, querendo Deus, nós estaremos também gravando aqui a nossa lição, onde esse vídeo também, a lição, vai estar lá no YouTube. Se você puder depois entrar lá, dar um gostei lá, isso nos ajuda muito, tá? Vai estar lá essa lição também. Antes de encerrar, eu gostaria de informar os irmãos o seguinte: nós estamos com aquele nosso evento para a compra da câmera, tá? Só teve uma pessoa que até aqui depositou o dinheiro, os R$25. Eu preciso de mais 9 pessoas que estejam depositando R$25. Isso não vai quebrar ninguém, para que nós possamos comprar uma câmera digital no valor de R$250 para o nosso grupo, tá? Para o grupo intercessor no Facebook. Como eu falei para os irmãos no vídeo passado, esse meu notebook já está apresentando defeitos, a câmera dele já está comprometida, e eu levei para o técnico sabia, é melhor comprar outro. Um notebook é muito caro, R$1.200, R$1.500. Com relação à câmera, né? Com relação ao notebook, eu consigo fazer as coisas. Eu não vou ter mais condição de posteriormente estar gravando vídeos, porque a câmera que eu tenho é a dele. Então, eu verifiquei no Shoptime, existe uma câmera de R$250 que já filma em 4K, uma resolução muito boa, R$250. Eu pedi ajuda ao grupo para que 10 irmãos pudessem nos ajudar com R$25 para que a gente pudesse comprar essa câmera. E uma pessoa, né, já nos ajudou com essa quantia, já depositou o dinheiro, e a gente vai aguardar os demais irmãos, aqueles 9 irmãos que ainda faltam, que queiram nos ajudar a depositar esse dinheiro o mais rápido possível. Eu pedi para que os irmãos depositassem até o dia 20. Hoje são 16. Então faltam 4 dias. Existem mais 2 pessoas que se comprometeram a nos ajudar, porém ainda não depositaram dinheiro. Então, se você que está me vendo agora, ou agora ao vivo, ou quando esse vídeo estiver lá postado, e você quiser nos ajudar, tá? A agência é a 0041, a conta poupança 435914, dígito 9, operação 013, Caixa Econômica Federal da VPS. Então, se você quiser nos ajudar com essa quantia de R$25, deposita lá que a gente vai estar comprando a câmera, para que a gente possa fazer um vídeo melhor para o grupo e também o nome de Deus possa ser glorificado da melhor forma, tá? Então que Deus nos abençoe, que nós possamos ter uma vida que honre e glorifique o nome de Deus. Segunda-feira, dia 21, a partir das 10 horas da noite, nós estaremos aqui com a lição de número 2 da igreja, os sermões dos discípulos, tá bom? Que Deus nos abençoe.